Garcia, que é pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES, que nos honra com sua presença, né? E é uma honra realmente tê-lo aqui para a gente poder dividir também um pouco a discussão, né? E se eu quiser fazer algumas considerações, aí fique à vontade, gostaríamos de ouvi-lo um pouco, se possível. Muito professora, obrigada. boa tarde à senhora, professora Jaciara, boa tarde a todos. Primeiro, um pequeno ajuste aí. Eu já fui o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Hoje eu sou o diretor de Inovação Tecnológica da UFES, né? E estou aqui na condição de representante do nosso magnífico reitor, professor Paulo Vargas, que me pediu que aqui estivesse, né, porque ele tem outros compromissos que não foram possíveis dele não participar. Então, estou aqui fazendo uma representação oficial da UFES. Né? Eu conheço o projeto já de algum tempo, né, desde o tempo que eu fui diretor-presidente da FAPES durante 4 anos, e quando eu era pró-reitor de planejamento, eu conversei muito com o Marcos Tadeu sobre esse projeto, tá certo? Então, é um projeto que eu tenho não só um conhecimento da existência dele, dos objetivos, como também tenho muito carinho por ele. Eu já conversei algumas vezes com o Marcos Tadeu, né, sobre a universidade, a UFES em particular. O professor Paulo pediu que eu dissesse que a gente se sente muito orgulhoso em ver a universidade participando de projetos em cooperações tão importantes quanto essa, tá? E que, naquilo que depender do apoio institucional, né, esse grupo de pesquisa, que é um grupo importante, principalmente quando a gente está caminhando para o lado do benefício para as pessoas, né, pensando no resultado do projeto como para geração de benefício para as pessoas, a universidade estará sempre presente e que vocês podem contar com o apoio institucional da UFES. E o que nós desejamos é que o workshop seja muito bem sucedido, que possa ter debates muito ricos e que grandes contribuições a gente possa tirar ao final desse workshop. E, mais uma vez, parabéns a vocês. Obrigada, que bom saber, bom contar com o apoio institucional tão importante, né? E acho que está chegando outra pessoa que eu gostaria de chamar, acho que o Dino chegou, né, Jorge? O Jorge é que está me autorizando, né? Então, eu gostaria de passar a palavra, né, para o senhor Geraldino Nascimento Neto, que ele é representante dos empresários de Meaípe, e que tem auxiliado a gente de maneira, né, assim, eu não tenho palavras dizer o quanto ele tem auxiliado. Eu posso dizer que algum sucesso aí do projeto foi graças à ajuda do Dino, né, do senhor Geraldino. E, então, eu gostaria, Dino, se você pudesse falar umas palavras aí para as considerações, eu agradeceria muito. Sim, doutora Jacira, é um prazer estar aqui com vocês, professor Marcos e mais. Eu quero dizer para vocês a importância desse projeto aqui para a nossa região, né? Fico muito contente em poder ser útil, né? Um projeto de tamanha relevância, eu acredito com um potencial gigante de descobertas ainda impensáveis, né? De benefícios, tanto da saúde como a área de turismo. Então, assim, para nós é um prazer e uma gratidão, né, poder estar sendo útil. Então, fica estendo aí meu agradecimento em nome do Curuca, tá lá do Cantinho Curuca, senhorzinho, né, aqui das autoridades aqui de Guarapari, tá? Então, assim, muito obrigado e o que quiserem, precisarem, pode contar com a gente. Obrigado, doutora. Obrigada, Dino. Olha, sua ajuda realmente, a ajuda de toda a população de Meaípe tem sido inestimável, né?
desde do Cantinho do Curuca, onde a gente colocou nossos equipamentos, né? O seu apoio incansável em tudo que nós precisamos, sempre você está bem disposto, ainda tem ideias, e o Gaeta também, o restaurante do Gaeta, então eu agradeço muito. Eu vou fazer uma explanação aqui meio rápida da gênese do projeto e algumas questões que têm sido levantadas, algumas questões que têm sido feitas ultimamente para mim. Eu vou tentar um pouco responder e depois passar para o que interessa realmente, que são os palestrantes e os resultados do que a gente tem obtido até hoje, né? Agradecer a todos muito, obrigado pela presença, né? Eu espero que vocês gostem e se sintam à vontade, assim, nós vamos ter as palestras, depois um tempo para as pessoas se manifestarem, tirarem dúvidas, e eu gostaria realmente da participação. A ideia é essa, é trocar ideias, é tentar discutir aí o que nós estamos fazendo, de bom, de ruim, e para tentar melhorar mais, né? E, então, se a gente puder ser útil de alguma forma, eu agradeço. Então, depois de cada palestra, eu vou abrir para discussão geral. Quem quiser falar, fica à vontade. Tem uma mãozinha aí no Google Meet, que a pessoa levanta, se tiver muita gente perguntando. A Jorge, que ela está organizando essa parte mais técnica aí, de levantar a mão, não sei o que, ela meio que ajuda a gente a organizar. Bom, eu vou botar uma apresentação aqui, vai ser bem rápido, só para dar uma introdução e depois a gente passa para as palestras. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui. Tá. Então, a gênese de tudo é esse projeto Monazite Sands of Meaí, Guarapari, Espírito Santo, né? O projeto é esse, né? Esse é um projeto interinstitucional, né? Que é a colaboração da USP com a UFES, que, aliás, tem sido uma colaboração excelente, né? A gente tem conseguido desenvolver o trabalho, mesmo nessa época difícil de pandemia, a gente tem mantido as atividades, né? Tem sido bem frutífero mesmo, né? É um projeto muito interdisciplinar, né? Ele entra física, ciências ambientais, saúde e mais várias áreas, né? Então, nós temos colaborações, assim, agora mais esporádicas também com outras áreas, né? E conforme a necessidade, a gente tem tentado buscar ajuda, porque esse estudo dessa região aí de areia monazítica é um estudo que não tem muita coisa feita, sabe? E alguns poucos trabalhos que existem, eles são muito locais, válidos para uma determinada hora, para um determinado local, e a gente quer ver se a gente consegue realmente, né, dar uma resposta mais ampla, mais geral do que ocorre nessa região. O projeto, a minha parte, né, a parte da colaboração com a USP, começou em dezembro de 2018, com a colocação da torre, né, que a gente media a parte meteorológica, né, junto com a parte do pessoal da UFES, que estava medindo a parte de radiação, radioatividade, né, da radiação gama que existe aí nas areias de Meaípe. Né. Então, isso foi o gênese. O professor Marcos, né, que é o coordenador da área lá, da parte de física nuclear, ele já estava de olho, já tinha feito alguns estudos, né, há alguns anos, sobre essa região. Tá? Então, aí que veio a ideia de nós fazermos essa cooperação. Né? Nós temos recebido apoio da FAPES, do CNPq, né, e do pessoal de Meaípe, esse do restaurante Curuca, Saborear e o Gaeta, que tem sido muito importante. Sem isso, não conseguiríamos, não teríamos um local para pôr uma torre, que tem equipamentos bastante caros, né, que não poderiam ser depredados. Você não pode chegar no meio de algum lugar e colocar uma torre. Então, a gente tem contado, né, com todo o apoio do pessoal do restaurante Curuca. Né? Eles têm nos ajudado muito, têm mantido a torre, qualquer problema que a gente tem, eventualmente de internet, de eletricidade, qualquer coisa, a gente tem contado com o auxílio deles. E é inestimável esse auxílio. Né? Então, esse é o terceiro workshop.
O primeiro e o segundo foram em 2019. Né? Nós começamos a colocar a torre em dezembro de 2018, e a ideia é que nós fizéssemos 2 workshops por ano. Né? Para quê? Para, inclusive, os pesquisadores mesmo poderem entrar em contato, nós estamos em estados diferentes, né? E cada um tem assim, um monte de atividades, então que a gente conseguisse tirar um tempinho para discutir pessoalmente e poder também dividir com a comunidade, com as pessoas locais interessadas, né, no assunto, os resultados que a gente vem obtendo, né? Aí teve a pandemia, então nós não fizemos em 2020 e 2021. Inclusive, não teve nem ideia de fazer online, porque no primeiro momento da pandemia você esperava, não, a pandemia vai acabar o mês que vem, vai acabar a coisa que acho que todos passamos por isso. A gente não sabia que ia durar tanto tempo, né? Na verdade, quase 2 anos, né? E, então, não houve os outros workshops, e agora nós estamos retomando. Eu espero que o próximo seja presencial, né? Tá? Então, o que é que as pessoas, muitas pessoas que estão aqui já acompanham desde o nosso início, né? Desde o primeiro workshop, mas tem algumas pessoas agora que estão começando a participar, né? Então, que a gente mede? Aqui no restaurante Curuca, nós temos essa estrutura, quem é daí conhece, né? Que é uma torre com equipamentos, e a gente está medindo essas variáveis meteorológicas desde dezembro de 2018 até hoje. Tá? Nós temos medidas em hertz, em segundos, uma frequência muito alta de medidas, e elas são armazenadas em 5 minutos e são enviadas aqui para a USP. Então, eu vejo em tempo quase real, né, minutos de delay, né? Mas a gente vê em tempo quase real o que está acontecendo lá com os equipamentos, com os dados, né? E começamos a medir, desculpa, radiação gama, desde dezembro de 2019, colocamos também junto à torre, para a gente ter medidas no local, né, simultaneamente, as de meteorologia e as de radiação. Só que aí nós começamos, a gente não sabia quando começou, porque havia alguns trabalhos sobre radioatividade em MEAIP, eram coisas assim, radioatividade em MEAIP é isso e aquilo. Na verdade, nós estamos vendo, né, que a intensidade da radiação, ela varia muito, dependendo da altura em que você esteja e do local que você esteja. Então, assim, nós temos medida de mais de 2 anos da radiação gama e mais de 3 anos das variáveis meteorológicas nesse único local, né? Então, a gente vê que... Então, não consigo dizer em termos de variação espacial, não através disso. Nós temos outro estudo que eu vou mostrar já, que é assim, a variação ao longo da praia. Mas, então, assim, a 11 centímetros, por exemplo, a intensidade média de radiação que a gente tem em microsievert por hora é da ordem de 1,6, né? Que daria uma dose anual de 14 milisievert por ano. Tá? Enquanto que a 35 centímetros, ela é menor, é 1,53. E a quase 3 metros, né, 299 centímetros, ela varia muito pouco, ela é uma radiação que a gente pode considerar de fundo para aquele local. Ela é da ordem de 0,45 microsievert por hora, dando uma dose anual em torno de 4. Tá? E eu estou falando, olha, essas médias foram feitas, olha, em 5.500 dados, em 21 mil dados, 16 mil dados, tá? E existe uma diferença do número de dados, por quê? Porque no primeiro momento a gente pôs a 35 centímetros e a 3 metros. Depois, com o passar do tempo, a gente viu que a 3 metros a radiação é bastante constante. Tá? Ela varia pouco, o desvio dela é muito pequeno. Então, a gente achou, como a gente tem problemas, como sempre, né, de verba, então a gente não tem todos os instrumentos que nós gostaríamos, eu gostaria de ter 10, 20 amostradores, né? A gente tem 2. Então, a gente tirou de 3 metros e colocou em 11 centímetros. Se somar o 16 mil com 5 mil, vai dar o 21, que é o de 35 que sempre existe, né? Então, nós vimos que o que acontece, que conforme você sobe, tem 2 metros, 3 metros, a radiação, ela não varia muito, é quase uma radiação de fundo que deve existir aí nessa região. Só para vocês terem uma ideia,
Aqui a ANSER, que é o Comitê Científico das Nações Unidas para os Efeitos de Radiação Atômica, ela dá uns limites de doses anuais, né? Eles chamam aqui de indivíduo ocupacionalmente exposto, que é quem trabalha com parte de radiação, né? Seja a parte médica, seja a parte de extração, alguma coisa, que a tolerância, a dose limite máxima seria de 20 milisievert por ano. Enquanto que para o indivíduo do público, né, que não trabalha exatamente essa parte de radiação, seria 1. Então, se olhar mesmo a 3 metros de altura, nós estamos acima, né, pelo menos 4 vezes acima do valor limite. Né? Então, é uma coisa, é uma radiação realmente alta. Né? Depois a pessoa vai explorar melhor isso. Né? Tá? Aí tem uma outra história, que aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, porque é o seguinte, vieram me perguntar, e não foi uma pessoa, 2 ou 3, foram várias, vieram me perguntar se as areias de Praia Preta tinham 70 vezes a radiação medida em MEAIP. Eu achei essa pergunta meio sem sentido. Nós estamos trabalhando há mais de 2 anos com a radiação, medindo em MEAIP, e se você me perguntar qual é o valor da radiação de MEAIP, não tenho resposta. Ela varia, como eu falei, na altura, ela varia no espaço também. Conforme você percorre a areia de MEAIP, você encontra intensidades completamente diferentes, e elas não se repetem, não é assim, em determinado local a radiação é tanto e amanhã vai ser a mesma. Não, ela varia no tempo e no espaço. Então, essa história de que é 70 vezes, 100 vezes, sei lá quantas vezes, não faz o menor sentido, porque assim, nem a radiação exata de MEAIP nós sabemos. Né? Então, é uma coisa que não faz sentido. Eu não sei quanto é, eu não estudo a Praia Preta, eu não posso dizer nada a respeito da Praia Preta, mas eu posso dizer que, com certeza, não é 70%, porque a gente não sabe quanto que é em MEAIP. Então, é um negócio meio fala fácil, né? Não tem nenhuma evidência, tá? Então, voltando só para... Porque muitas pessoas me perguntaram isso, né? E eu não tenho resposta, mas eu tenho resposta que não é 70. Pode ser 100, pode ser 10, pode ser 0. Eu não tenho ideia. As pessoas não sabem quanto é em MEAIP. As únicas pessoas que têm os dados de radiação lá somos nós, esse projeto. E ninguém me solicitou dado. Porque se solicitar, eu dou, não tem problema nenhum. Né? Então, enfim. Então, a gente tem essa variação vertical e tem... Aqui nós andamos ao longo da praia de MEAIP, né? De 15 em 15 dias até a pandemia, isso tudo antes da pandemia, agora vamos retornar, mais ou menos de 15 em 15 dias, fazendo amostragem da radiação. Se vocês olharem nesse gráfico, olha, aqui a distância é em relação a essa pedra que tem aqui no início da praia de MEAIP, tá? Então, 200 metros para lá, né, 1,5 km, mais ou menos, até onde a gente foi, tá? E de 15 em 15 dias passava medindo a 20 centímetros de altura essa radiação. Aqui são as datas, olha, dia 14 de 2018, tá? De abril, né? Julho, aqui é janeiro de 2019, e aqui é a intensidade da radiação. Então, se você olhar no determinado dia, o máximo de radiação estava assim, a 1.200 metros da pedra, da onde a gente começou a medir. Um outro dia, ele está aqui, a mais de 1,5 km da pedra. Então, assim, qual é a radiação de MEAIP? Boa pergunta. A gente, né, assim, a gente vai ter uma média alguma hora no espaço e no tempo, porque ela varia tanto no espaço quanto no tempo. Aqui são umas fotografias, foi usada num artigo, que depois alguém vai apresentar aí, acho que o Elson, né? E se você olhar, tem fotos aqui, ao longo da praia de MEAIP, onde está a radiação. Quem é daí sabe muito bem disso. Né? Aqui, olha, a radiação, onde tem esse tracejado vermelho, está identificando onde está a radiação mais alta. Né? E ela muda, ó. Tá? Aqui são fotografias de 2018 até 2020. Então, cada hora que você fizer, ela pode estar num lugar diferente. Né? Tá? E aqui nós temos que nessa radiação ao longo da praia, nós temos por 2017, antes de eu começar a participar do projeto, o grupo do professor Marcos
já fazer esse tipo de medida, se olhar, olha, não é só durante 2017, ela variou em 2017, olha que em 2018, aqui perto de 1,5 km e pouco da pedra ali do início, a radiação aqui deu quase 40, que é muito alta. Aí você olha no... Isso aqui foi dia 14 de janeiro, você olha em julho, não tem quase radiação nesse local. Então, assim, isso aí é para responder que as pessoas falam, porque ninguém ainda caracterizou direito o MEAIP, então não dá para falar nada dessa forma, né? Tá? Agora, voltando aí para as palestras, era só porque foram muitas perguntas a respeito disso e aí eu queria dar uma satisfação, uma resposta aí para todo mundo, né? Que eu respondi mais ou menos por e-mail, mas não sei se eu fui claro. Né? Que durante esses anos tem gerado algumas publicações, né? Porque os dados científicos, o que a gente faz, só vai ter realmente algum impacto ou uma aprovação da comunidade científica após a publicação, submetida em revistas. Então, o que a gente está fazendo, né? O grupo está trabalhando, né? Fazendo a parte de saúde, com a professora Sônia, que é muito importante, né? E a parte de física comigo, com o professor Tadeu, o Marcos Tadeu, né? E tem saído alguns trabalhos, tá? Nós já temos 2 publicados em revistas importantes, e agora estamos com 2 à beira de ser publicado também. Temos uma dissertação de mestrado também aqui defendida na USP, né? Então, é através disso meio que a gente pode realmente falar alguma coisa a respeito do que está acontecendo, né? Eu vou dar um spoiler aqui das palestras que vão ter, bem rapidinho, tá? Pessoal que vai fazer a palestra, não fique bravo comigo, né? Aqui da dissertação da Tatiane, né, que ela foi me orientando, que ela olha a parte atmosférica, né? Então, investigação observacional da atmosfera e da radioatividade natural. Ela vai falar um pouco disso, dos resultados que ela obteve, tá? E aí vocês podem conversar aí com ela, tá? Esse artigo bastante importante, uma revista boa da Sociedade Europeia de Química, que é Environmental Science and Pollution Research, que estudou uma caracterização físico-química das areias monazíticas associada à presença de bactérias na praia de Meaípe. É um resultado bastante importante, que vai ser discutido, eu acredito que pelo Elson, né, que ele vai apresentar algo disso. Usaram 2 bactérias, o E. coli e S. aureus, que elas foram expostas durante 24 horas a uma dose de perto de 4 microsievert por hora, tá? E viu que teve um efeito significativo na redução do crescimento das 2 bactérias, tá? Uma teve redução de cerca de 23%, 24%, e a outra de 18%. Tá? O Elson vai explorar melhor. Tá? E outro artigo, que eu acho esse o mais importante ainda, né? Que é no International Journal of Radiation Biology, que aqui do pessoal do grupo da saúde, né? Coordenação da professora Sônia Gouveia, que fez um trabalho muito interessante de ratas, o Wistar é um tipo de rata, pelo que eu sei, e exposta à radiação, a duas intensidades de radiações, de 3,6 e de 20 microsievert por hora, tá? E ela viu lá no final que a radiação gama não alterou os parâmetros antropométricos avaliados, não causou estresse ou dano estrutural grave aos órgãos analisados, que foram rim e ovário, principalmente, né? E teve leve alteração no tecido hepático. Então, assim, não é como se não existisse a radiação existe sim, o organismo sente, mas a priori não causa nenhum dano importante. E para você afirmar isso, que você fez? Você pega o rato, no caso, né? Aí, e você tem que fazer uma série de exames laboratoriais, né? Em laboratório, levar ao laboratório e realmente estudar, para você realmente poder olhar. Você está vendo o que aconteceu, o dano no organismo. É assim que se faz ciência. Então, nós começamos, né, com bactéria, com ratos. A gente está acabando de escrever um artigo sobre algas também,
né? E a professora Sônia continua lá, ela vai contar para nós a novidade da pesquisa dela a seguir, né? E nós vamos devagar até chegar, alguma hora, espero, o ser humano, mas até aí nós temos que fazer uma série de coisas antes, e para fazer experimentos com pessoas, realmente, aí é uma outra metodologia, uma outra coisa, você teria, a pessoa está medindo o tempo inteiro, está com o equipamento, medindo quanto que ela está submetida à radiação, ver como estão os órgãos dela, etc, etc. Então, é um negócio muito mais complicado, tá? Então, assim, deixa eu parar de falar, que eu já falei muito. Eu queria só dar uma abertura aí, né? Contar mais ou menos o que a gente tem feito, né? E responder essa história do 70 vezes maior, menor. Não faz sentido essa pergunta a partir do momento que você não sabe nem quanto que é a radiação realmente em MAIP. Quanto que é MAIP? Depende do dia, do hora. A gente pode depois, como vamos ter 3 anos de dado logo, nós podemos fazer uma média aí no espaço, no tempo e tirar um valor. Mas para isso são pelo menos 3 anos de dados, sabe? Não é brincando, medindo um local que uma hora é 40, outra hora é 0,1, né? Então é isso, gente. Eu agradeço de novo a participação de vocês. Então vamos começar com a professora Sônia Alves Gouveia, que é aí da UFES. Tá? Ela vai falar sobre areia monazítica aí de Guarapari e a saúde.